Oi, gente! Mais um vídeo que eu trago aqui pro canal Tati Balingrossi, um canal que começou com uma ideia de trazer coisas sobre a vida, assuntos para mulheres, principalmente as que estão na crise dos 30, né, que tem suas limitações. E, gente, como estratégia para eu não esquecer do que eu queria falar no vídeo, eu fiz anotações e eu vou falar, ler elas aqui e comentar com vocês, né? Aquilo que tá dentro aqui de mim, do meu coração. Pra gente refletir, pra gente conversar sobre, tá? Então, o tema desse vídeo eu escolhi o bem que eu quero fazer e não faço. E eu escolhi esse tema justamente porque eu vejo o dilema e o conflito que é eu ter coisas que eu sei muito que é pra fazer e acabo não fazendo, né? Então fica aí esse conflito. Sei que não só sou eu que vivo esse conflito. E aí eu vou ler pra vocês algumas coisas que eu tirei assim da minha mente, do meu coração, pra trabalhar esse tema, né? As coisas boas que eu sei que eu tenho pra fazer e eu acabo não fazendo, né? Então eu escrevi, eu gostaria de acordar cedo por prazer e não por demandas. Gente, toda a minha vida eu eu não tive o hábito de acordar cedo por prazer. Eu lembro que na minha casa me foi ensinado a acordar cedo, mas era um acordar cedo para ir para a escola, era um acordar cedo para ir para trabalhar. E aí você pode me dizer assim, mas isso é natural, Tatiana. Mas não é natural, a gente não tem prazer de acordar cedo. Eu não acho normal, gente. Eu não acho normal não querer acordar cedo, sabe? E eu tenho muita vontade de querer acordar cedo por prazer. E não porque eu tenho que ir trabalhar, não porque eu tenho que ir pra faculdade. Não, eu quero acordar cedo porque é gostoso acordar cedo. É gostoso acordar cedo, preparar o meu café, comer junto com a minha família. Então, eu tenho esse dilema comigo de criar esse prazer. Eu já venho trabalhando nisso há um tempo, ultimamente, desde que eu postei o primeiro vídeo. Quem não viu o vídeo ainda, pode ver aí no meu canal, gente. Desde o dia que eu comecei a ter essa ideia de criar o canal do YouTube aqui, começar a falar sobre as coisas que eu sinto, eu vi que eu tive uma leve mudança em algumas coisas, em reflexões, sabe? Eu tô vendo que eu tô aflorando essa questão de, de refletir, de ter clareza, de aprofundar os sentimentos em mim, no sentido de quero coisas positivas esse ano, quero me esforçar, quero fazer as coisas diferente, né? Eu não quero colocar expectativas inalcançáveis, eu quero colocar pequenas expectativas, mas expectativas que eu consiga realizar. E com certeza eu tenho capacidade para realizar, acordar cedo com alegria, com motivação. Então, essa é uma das coisas que eu gostaria, né, de fazer e eu acabo não fazendo, mas eu vou me esforçar e eu vou continuar tentando. Eu gostaria de ser mais organizada. Mais organizada não no sentido de ter a bagunça organizada, mas ser mais organizada de ter as coisas mais funcionais, de ser mais funcional, né? De ter organização para que a minha vida funcione bem, de saber dividir os horários do meu dia. Eu peco ainda nisso, em horário, eu não tenho. Eu tô tentando agora, inclusive essa semana, eu fiquei muito orgulhosa de mim, porque hoje é um dia que eu tô fazendo esse vídeo, que eu adiantei muita coisa do meu dia a dia na semana que passou. Organizei casa, lavei banheiro, fiz várias coisas que hoje, que é segunda-feira, tem poucas coisas pra eu fazer. E aí, como eu vi que tinha poucas coisas pra eu fazer, aí eu disse, eu vou gravar um vídeo no YouTube, o segundo vídeo, já que minha rotina tá mais tranquila. Eu ainda não voltei para as faculdades. Quem viu no vídeo anterior, eu faço duas faculdades de Pedagogia e Letras Libras. São faculdades que se complementam. Quando eu comecei em uma, depois eu passei na pública da de Letras Libras e eu resolvi continuar com elas duas porque elas complementam muito meu currículo. Tá um calor aqui, minha gente, meu Deus do céu. E eu não posso ligar o ventilador, porque se eu ligar o ventilador, vai atrapalhar aqui o vídeo. Mas eu vou ter que aguentar um pouquinho. Então é isso, gente. Eu queria ser mais organizada por questões funcionais, né?
eu gostaria de orar mais. Eu oro, gente, né? Eu oro, mas assim, é como eu disse, talvez eu esteja sendo também muito minuciosa também, mas eu preciso. Mas é o que eu sinto, tá? Eu tô falando o que eu sinto. Ó, eu gostaria de orar mais, porque eu acredito que é isso, né? A oração para o crente é o poder dele. Então, eu gostaria de orar mais. Eu venho orando um pouco mais, mas eu gostaria de ter um hábito mais profundo de oração. Gostaria também de ler mais. Minha gente, depois que eu escrevi tudo isso, eu tô vendo aqui que eu consegui já realizar muita coisa. Ler mais. Esse livro aqui, eu tô terminando ele. Eu comecei a ler ele o ano passado. Uma amiga minha tinha me dado ele. Deixa eu ver aqui. Não lembro. Deixa eu ver aqui. Tem um ano. Não tem. Mas eu acho que eu já tenho esse livro já faz uns 3 anos. E eu comecei, parei e tal. Mas o ano passado eu já vinha com essa mentalidade de ler mais. E aí eu comecei a ler ele. Eu leio o outro também. Que o nome dele é Bela aos Olhos de Deus. Muito bom também, recomendo. A história dessa jovem aqui é maravilhosa. Eu super indico. Eu não vou explicar, gente, porque senão vai sair do foco do vídeo. Mas eu li isso aqui, que eu gostaria de ler mais, e eu tô vendo que eu tô começando a ter esse hábito da leitura um pouco mais. E eu escrevi isso aqui em janeiro, tá? No começo do ano. Ó, em janeiro. Ai, porque a gente... Vou cortar essa parte. Eu escrevi isso aqui no começo do mês e eu tô vendo que a gente tá em fevereiro e eu já fiz um bocado de coisinha já. Poucas, mas eu já fiz. Eu gostaria de ser mais disposta. Eu não sei, gente, se é por conta do TDAH. Eu acredito que é. Como eu falei no outro vídeo. Eu quero muito tratar isso, mas eu ainda não tenho condição financeira pra isso. Mas tem dia que eu tô uma maravilha, que eu quero fazer tudo, que eu quero organizar tudo. Mas tem dia que a disposição, ela tá zero em mim. E eu não quero ver nada. Nem assistir, eu tô com paciência. E eu acho assim que, não sei, eu fico às vezes imaginando, Deus, como seria eu disposta. Mais disposta do que indisposta, né? E eu venho conversando com Deus e eu venho orando também, para que Deus me dê mais disposição. Eu digo, Deus, eu não tenho como tratar essa questão em mim, a minha neurodivergência, agora assim, né? Mas eu confio muito em Deus, porque Deus, ele está trabalhando, né? E eu quero continuar pedindo a Deus. Mas quando eu tiver a oportunidade, quando Deus me der a oportunidade de eu cuidar da minha neurodivergência, de eu ver realmente o que acontece comigo, porque eu não tenho certeza se é TDAH, né? Porque tem gente que parece que tem, mas acaba não tendo quando passa pela análise. Mas eu pontuei, né, na psicóloga que eu fui. E só que aí eu acho que é leve, né? Eu acho que não é tão... mas me atrapalha. Me atrapalha sim, não posso dizer que não me atrapalha. Eu gostaria de procrastinar e protelar menos, né? Muito menos. Porque eu sei que todo mundo procrastina, todo mundo protela, mas tudo tem um limite, né? Eu acho que eu faço essas duas coisas demais. Protelo, demoro a fazer as atividades, procrastino, as coisas que às vezes têm importância, eu acabo deixando sem importância, sabe? Porque não é prazeroso pra mim. Mas eu sei que, mesmo que eu não goste, mesmo que seja cansativo pra minha mente, mas é preciso eu fazer, é preciso eu realizar. E aí eu acabo errando, acabo falhando, né? E aí eu comecei aí eu coloquei essas coisas que eu acredito que eu gosto, que eu acredito não, que eu gostaria de mudar, gente. Porque eu tô guardando que eu gostaria de mudar. Mas aí eu escrevi algumas coisas também, né? Eu coloquei, eu me abracei, né? E eu disse, ó, eu coloquei, o problema não é falta de vontade, é cansaço, né? E é a mente cheia, é a alma sobrecarregada. A gente quer, mas chega no fim do dia, a gente já tá esgotada. A intenção existe, mas a energia não acompanha. Nem sempre é preguiça, às vezes é excesso de pensamentos, né? E aí fica aquela distância entre intenção e ação. E eu coloquei no segundo tópico da reflexão, eu coloquei o peso da autocobrança. Além de a gente não conseguir fazer, a gente ainda se culpa por isso. Se cobra como se não estivesse
como se estivessem em condições ideais, mas na verdade não estamos. E aí eu coloquei, eu sei que existe romantização exagerada sobre tudo hoje, mas eu acredito que realmente faz bem acordar cedo, faz bem orar, faz bem ser produtiva, faz bem ser animada e faz bem ser uma pessoa constante, né? Complementando minha escrita, minha anotação, esses dias eu li algo sobre matemática factual. Fractual, que é basicamente um cálculo que mostra as repetições, a mania de pegar as coisas e fazer analogia na minha vida. Que é o cálculo das repetições, que levando para a vida da gente, a gente é o resultado daquilo que a gente mantém em frequência. E aí eu coloquei, né, como eu gostaria de ser constante, como eu gostaria de agir rápido, como eu gostaria de ter iniciativas, ao menos para as principais áreas da vida, né? E eu não deixo de fazer porque eu não quero, mas porque eu não consigo. Eu não sei se eu me saboto por medo, por sobrecarga, confusão mental, falta de clareza ou de caráter. Eu coloquei caráter, mas talvez um pouco. Mas eu acho que não. É realmente porque eu quero muito, sabe? Mas eu acabo errando. Eu não sei se me saboto. Aí eu já coloquei. Eu não sei se eu me saboto por medo, por sobrecarga. Existe a versão ideal de mim e a real. Vivendo uma constante briga. Nomeei. Aí eu trouxe pra vocês hoje uma situação que aconteceu quando eu tava fazendo terapia. Que eu nomeei na terapia 2 personagens em mim. Que é impostora e regente. Impostora é birrenta e só faz o que quer. A regente, ela é sucinta, ela sabe, ela tem base, mas às vezes ela acaba perdendo para a impostora. Que eu, Tatiana, acabo abrindo espaço demais para a impostora e acabo vivendo muito o lado que eu não gostaria de viver, que é ser mais impostora. E eu gostaria mais de ser um pouco regente. E às vezes eu sou permissiva, né, pra impostora. E ela acaba sendo a impostora protagonista, né, na maioria das vezes. Quando eu fui pra terapia, aí a minha terapeuta, né, ela disse, nomeie suas 2 personagens internas. Você tem aí uma Tatiana que é birrenta, que não quer fazer as coisas, que fica meio sem disciplina. E tem a outra Tatiana, que sabe o que quer, sabe por onde ir, e que acaba e que acaba a impostura pegando o espaço dela. E aí ela me perguntou, qual você acha que você deve ser mais? Eu respondi, regente. Aí ela disse, E qual que você deixa mais ser? Aí eu disse, impostora. Só que ela falou assim, algo muito importante pra mim. E quem é que rege elas duas? Aí eu disse, sou eu. E Aí ela explicou pra mim que eu não precisava ser sempre impostora, sempre regente. Apesar de saber que a regente, para muitas áreas da minha vida, eu preciso mais dela. Mas a impostora, ela não é tão ruim assim, né? E que, na verdade, o que eu preciso encontrar é um equilíbrio. Um equilíbrio delas duas. E eu, que sou a regente das 2 personagens, que sou a mente, né? Dos 2 lados dentro de mim, que preciso equilibrar. Porque vai ter situações em que eu não vou poder deixar a regente tomar conta de tudo, fazer tudo, né? Tomar o rumo da minha vida. Não, vai ter que vir a impostora pra dizer, tá demais, tá ficando sobrecarregada, calma. Vamos assistir uma série, vamos ler um pouco, vamos ler a Bíblia, vamos sair, vamos nos divertir. E aí, massa! Vai ser uma impostora fazendo uma coisa boa, né? E é isso, gente. Essa é a reflexão que eu trouxe hoje pra vocês. Pra concluir, eu coloco aqui que, ultimamente, eu só quero constância. Fazer o que deve ser feito. Não perfeito. Eu não tô olhando muito mais pra isso, né? Ser constante. Mesmo falhando, continuar. Tentando
sem me odiar no processo. O que eu quero muito é isso, é permanecer constante. Eu sei que em alguns momentos eu vou falhar, porque toda a vida foi assim, né? E não é de um dia pra noite que eu vou conseguir ser constante e não parar. Na verdade, acho que ninguém consegue ser assim. E se consegue, que bom. Mas eu, Tatiana, acredito que quero ser constante. Sei que vou errar, mas eu não quero me odiar porque eu erro, sabe? Acho que é muito pesado pra você, né? Tantos conflitos na vida, tantas coisas, tantas sobrecargas. E de repente você se pegar triste porque você não conseguiu manter algo, invalidar que você tentou, é muito frustrante, é muito decepcionante. Então, a realidade que eu tenho é essa, que eu talvez vá errar no meio do caminho, mas aí eu vou continuar recomeçando e isso pra mim vai ser perfeito. Eu aceito, né? Eu disse pra Deus, eu aceito isso. Talvez eu começar algo, dê uma escanteadinha. Agora eu não quero que seja uma coisa de meses e um ano, deixando um projeto ali de lado, não. Que seja coisa de dias, assim, poucos dias, né? Até menos que uma semana. Mas que eu depois continue. Que eu descanse até eu me habituar, até virar um hábito rotineiro, como comer, escovar os dentes, né? E é isso, gente. Não se odeie porque o processo é lento, demorado. Não se odeie porque você não é como os outros, tão constante assim. Se você começou, tentou por alguns dias, parou, mas depois retorna, sinta-se feliz por isso. Não invalide as suas tentativas, as suas lutas, os seus esforços. Deus, ele está vendo o seu esforço e ele vai lhe recompensar. E você já notou a planta? Eu amo planta, gente. Vamos só para resumir. Eu amo planta, eu acho perfeito. Eu tenho uma primavera, né? Que é chamada, como é o nome dela mesmo, sem ser primavera, que eu esqueci agora. Bougainville, né? Eu tenho uma Bougainville mini, ela é bem pequenininha. E eu não sabia cuidar dela. Não sabia cuidar dela. Porque Bougainville, vou dizer primavera que é mais fácil. A plantinha primavera, ela gosta de sol pleno. Ela gosta de rega todos os dias. E aí, eu regava ela todos os dias, mas eu não sabia que ela era de sol pleno. Não deixava ela tanto no sol, deixava ela na meia sombra. Porque eu tenho também a Zuzu, né? A Zamioculca. E a Zamioculca, ela já não é de sol pleno. E aí, pelo hábito de cuidar da Zamioculca, né? Eu acabei, tipo, não deixando ela no sol pleno. E vamos lá, vou chegar, tá? A analogia que eu tô fazendo. Como a planta é a nossa vida. Às vezes a gente não tá nutrindo nossa vida como deveria, fazendo as coisas que deveria, porque a gente tá em constante aprendizado, né? Mas quando a gente aprende a fazer e a gente começa a cuidar, a gente vê que as coisas na nossa vida florescem. A minha Bougainville tá a coisa mais linda do mundo. Ela tá cheia de florzinhas e as folhinhas dela mudam de cor, né? Aí fica parecendo umas flores, mas aquela parte de outra cor, rosa e outras mais, elas não são as flores. Elas são as folhas que passaram por uma metamorfose e mudaram, né? As florzinhas dela parecem umas margaridinhas, bem lindinhas. Eu vou gravar um vídeo mostrando pra vocês no final aqui pra colocar no vídeo. E assim é a nossa vida, gente. Mesmo a gente cuidando um pouco desordenado, ela pode acabar morrendo. Mas eu cuidei um pouquinho, fui cuidando mais e tal, às vezes errava e tal, mas não parava de cuidar até acertar o processo. Então assim é na nossa vida, até a gente aprender a se regar, a se cuidar, a ser exposto às coisas que vão nos fazer florescer, que vão nos nutrir, vai ter muito disso da gente ficar mais capenga, mais tristonho, mais isso, mais aquilo. Mas aí quando a gente chegar no momento e acertar, sabe, no processo da vida, quando a gente começar a produzir os frutos e as flores, vai ser a coisa mais linda do mundo, nossa vida, né? Então é isso. Não deixe de florescer, não deixe de tentar florescer, mesmo que tudo esteja desorganizado aí na sua mente, né, na sua vida. Pode estar um caos, mas você vai conseguir encontrar
os ensinamentos necessários para que você possa florescer, tá bom? Para que você consiga fazer o bem que você tanto quer, né? O bem que vai nutrir todos os bens que vão nutrir a sua vida, tá certo? Um beijo pra vocês. Vou preparar outro tema pra vir conversar com vocês. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem like, comentem, por favor, gente. Eu só tenho 2 vidinhos. Não fala muito no que eu já esgotei. Olha, gente, essa é a minha primavera, que tá a coisa mais linda do mundo. Olhem. Ela fica aqui na escadinha, no nosso quintal. Tá vendo? Ela floresceu, olha, parece umas margaridas, feito eu disse a vocês no vídeo. Isso aqui são folhas, ó. Folhas que foram modificadas. E é assim a nossa vida. Quando ela chegou, isso aqui foi 2 galinhos que saíram. Que quebrou uma pontinha aqui, aí eu tô tentando fazer muda. Não sei se vai dar certo. Mas, ó, ela quebrou já faz 1 semana e as florzinhas ainda estão verdes. Ou seja, tá passando por aqui pela terra vida pra elas de alguma forma. Ó. E assim é a nossa vida. Um beijão pra vocês. Tchau.